Bem-vindos ao Centro Espírita Caminho da Luz. Hoje estamos aqui para conversarmos um pouco, revendo um tema que já nos foi apresentado em outra oportunidade, sobre a caridade que é considerada, juntamente com a reencarnação e com a evolução, um dos pilares da doutrina espírita. A caridade, meus irmãos, a origem da palavra vem do grego caros, que significa estimado, precioso, ou seja, quando praticamos a caridade, nós estamos trazendo alguém para junto do nosso coração. Também ela vem do latim carita, que é o pseudônimo de uma mártir que sofreu uma impugnação no ano 300 depois de Cristo, que foi martirizada e é conhecida como Santa Irene pelos nossos irmãos católicos. A Santa Irene, ela costumava guardar cópias dos evangelhos em sua casa, e naquela época os cristãos eram imensamente perseguidos, e quem tinha os evangelhos em casa, as cópias, naquela época devia entregar às autoridades e eles eram queimados. E ela escondia dentro da casa dela e distribuía para algumas pessoas, e como ela se recusou a entregar naquele momento, ela foi queimada junto a essas obras. E Cáritas é um personagem presente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive um espírito que se denomina Cárita, que provavelmente seja ela, que tem mensagens belíssimas no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma prece que foi proferida por ela. E o interessante é que em hebraico a palavra caridade significa tzedakah. A palavra amor em hebraico também significa tzedakah. E curiosamente a palavra justiça, a mesma pronúncia, tzedakah. E Kardec, na sua inteligência imensamente superior a nossa, cunhou no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, um capítulo 11, que se chama Lei da Justiça, de Amor e de Caridade. A superioridade intelectual de Kardec. Por que, meus irmãos? Porque é impossível existir justiça no mundo se não houver amor. E é impossível haver amor entre as pessoas se não houver entre elas caridade, que é trazermos as pessoas para junto do nosso coração, tornarmos todos, se possível, o nosso irmão acabou de ler aqui uma mensagem sobre isso, tornarmos todas as pessoas que nos rodeiam preciosas. E aqui nós trazemos na imagem a parábola do bom samaritano, que está descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10º, trazido no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde um doutor da lei questiona Jesus, e Jesus, em sua pureza espiritual, o doutor da lei pergunta quais seriam os requisitos necessários para atingirmos a vida eterna. E Jesus responde: quais são os mandamentos? Jesus sempre devolvia uma pergunta com uma outra pergunta. Quais são os mandamentos? O que te diz a lei? E aí ele repete, ele era um doutor da lei: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: então vai e faz isso. E o doutor da lei, ainda interessado em testar, digamos assim, Jesus, o que seria impossível,
questiona: mas e quem é o meu próximo? Esperando que Jesus dissesse: aqueles que me seguem, aqueles que estão aqui conosco. E Jesus, como nos seus demais ensinamentos, conta-lhes uma parábola, a qual dizia que um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó, foi surpreendido por assaltantes que o espancaram, o despojaram e o abandonaram semi-morto. Alguns instantes depois passou por ali um sacerdote, o viu naquela situação e passou de longe. Horas mais tarde passou por ali um levita e teve a mesma atitude. Viu aquele homem ali e foi embora. E um tempo depois passava por ali um samaritano. O samaritano vendo aquele homem ali sofrendo, semi-morto, foi tomado de compaixão, deitou óleo e vinho sobre as suas feridas. O óleo e o vinho é para evitar a contaminação bacteriana. E as pensou, como diz no Evangelho, ou seja, as amarrou com tecido, colocou em seu camelo. Alguns evangelhos dizem cavalo, né? Mas aqui nós temos um camelo para seguir a imagem. E o levou até uma hospedagem. Lá, durante a noite, cuidou dele. E no outro dia, que ele precisava partir, ele deixou 2 dinheiros ao dono da hospedagem e pediu que cuidasse daquele homem, que quando ele voltasse, ele restituiria tudo o que a mais que seria gasto com os cuidados dele. E Jesus olha para o doutor da lei e pergunta: daqueles 3 homens, qual se pareceu mais próximo daquele que foi subjugado? E aí o doutor da lei responde: aquele que se compadeceu da situação. Ele disse: então, vai e faz o mesmo. E a caridade, meus irmãos, como nós trouxemos no tema, caridade material e moral. A caridade, ela existe dessas 2 formas. A primeira, ela depende das nossas possibilidades materiais. A segunda, depende das nossas possibilidades morais. Então, a partir daí, já compreendemos que a primeira é muito mais fácil de ser praticada. Mas nós temos estágios dentro da caridade moral. Conforme vamos amadurecendo espiritualmente, vamos desenvolvendo esses estágios. E esses estágios eu chamo de 3 As. O primeiro deles é a fase do assistencialismo. O assistencialismo é quando nós utilizamos recursos materiais de que dispomos e entregamos às pessoas, ou aqueles que terceirizam essa tarefa, que recolhem conosco e entregam às pessoas necessitadas. Só que o que acontece com o assistencialismo? Geralmente, quando se trata de doar alimentos, seja uma pessoa que bate a nossa porta ou uma campanha realizada por alguma instituição, o que nós doamos em geral? Arroz, macarrão, óleo, que são as coisas mais baratas encontradas nos supermercados. Ou como brincava um irmão nosso numa palestra em outra ocasião, que dizia que quando eles faziam a campanha do quilo na casa espírita que ele frequentava, as pessoas doavam milhares e milhares de quilos de sal. Ou seja, ninguém doa carne, feijão, que são coisas que requerem um pouco mais, uma quantia um pouco maior de dinheiro. Doa as coisas mais baratas. Se alguém bate a nossa porta e pede algum alimento, nós vamos lá na nossa despensa, olhamos o que tem ali, pegamos aquilo que está sobrando e doamos aquilo que está sobrando. Se temos só um pacote ali de algum gênero alimentício, dificilmente nós doaremos e ficaremos sem. Quando se trata de roupas, todos nós aqui provavelmente temos roupas de sobra. Aquelas roupas que ficam guardadas no nosso guarda-roupa,
que, por exemplo, não utilizamos neste último inverno. Calças, jeans ou moletons ou outros agasalhos que não utilizamos, que não nos servem, que estão lá guardados e nós, de repente, pensando, mas de repente no próximo inverno eu vou precisar. Quando o inverno já passou, e quantas pessoas necessitadas nós temos aqui na nossa cidade? E quando as pessoas doam roupas, calçados, muitas vezes nós vemos doarem uma camisa sem botão, uma calça sem o zíper. Eu já vi doarem calçados sem cadarço. Como que a pessoa que vai receber aquilo vai ter que dar um jeito ainda, consertar para usar? Colocar um zíper numa calça, uma pessoa que não tem, se ela não tem o básico, ela não vai ter uma máquina de costura em casa. E aí dessa forma nós acabamos humilhando aquele que recebe. Essa é a fase do assistencialismo. E infelizmente, muitas pessoas não se encontram nem ainda nesta fase. Batem na porta, alguém solicitando alguma doação e as pessoas ainda dizem na maior franqueza, não tenho. Que é o que é mais triste ainda. E eu trago essa imagem que é do filme Somos Todos Iguais. Ele surgiu bem na época da pandemia, é um filme belíssimo. Ele conta a história de Denver, que era um morador de rua nos Estados Unidos, o qual recebe assistência de uma instituição formada por voluntários, da qual participa essa senhora, que eu não lembro o nome dela agora. Essa senhora era uma senhora de posses, e como ela não precisava trabalhar, ela se doava nesse local. Há muitos anos ela auxiliava as pessoas necessitadas. E chegou um momento que o marido dela sente interesse em conhecer o local. Conhecer esse local que a esposa ia lá fielmente toda semana. E lá eles conhecem o Denver. O Denver era um morador de rua extremamente violento. Taxado por todos de maluco, porque ele tinha atitudes explosivas e às vezes até agredia aqueles que trabalhavam na instituição. Mas ela sempre tentou se aproximar do Denver. E aí chega um momento do filme assim, que eu acho extremamente interessante para nós refletirmos. Onde ele diz para ele assim, para ela, né, e para o seu esposo a mesma coisa. Quando você me entrega uma marmita ou me alcança alguma quantia em dinheiro, você não está me ajudando. Você está só mostrando que me enxerga. Que é isso que nós fazemos na maioria das vezes. Nós, antes do estágio do assistencialismo, nós passamos por aquele estágio em que a gente cruza pelas pessoas ou percebe as pessoas em necessidade e nós fingimos que não enxergamos aquilo. Ignoramos a dificuldade das pessoas. E aí, quando entramos no estágio do assistencialismo, nós estamos somente enxergando a pessoa. E aí a forma que nós enxergamos é extremamente importante. Eu trago sempre, com a autorização dela, uma história que aconteceu com a minha irmã mais velha, lá em Alegrete, na cidade que eu residia. A minha irmã é uma pessoa que trabalha de doméstica, ganha um salário mínimo desde sempre. E ela auxilia todas as pessoas que a procuram. Batem no portão dela, ela vai lá e alcança alguma coisa. Sempre, toda a vida ela fez isso. Embora ela não seja espírita e não frequente nenhuma religião específica. E aconteceu um episódio bastante interessante com ela, muitos anos atrás, onde 2 meninos estavam pedindo dinheiro numa rua lá no centro da cidade. E aí a criança disse, tia, a senhora pode me dar um dinheiro para eu comprar um pão? E ela, ela parou, né, atendeu as crianças ali e disse, eu posso te comprar pão, tem uma padaria ali, vamos ali que eu vou comprar. Ela foi até a padaria, comprou não lembro quantos pãezinhos eram, os pães quentinhos saindo do forno na hora.
e entregou para os meninos. E aí quando ela entregou, ela ficou cuidando do olhar do menino, o que ele ia dizer, o que ele ia fazer, né? E ela percebeu no olhar que ele não queria o pão, ele queria o dinheiro. E ela não se contentou com isso, ela fingiu que seguia o seu caminho para o trabalho e voltou o olhar para os meninos seguiram caminhando, ela ficou cuidando deles. Aí eles seguiram caminhando, lá adiante tinha uma lixeira, eles largaram aquele saco de pão dentro da lixeira. E ela ficou extremamente chateada, porque ela podia ter levado aquele pão para o trabalho, né? Tomar um café antes de começar o expediente, e eles tinham colocado o pão no lixo. E aí quando ela chegou e me contou isso, eu disse para ela: tu não passou no teste que foi feito. Aquilo ali foi uma prova. Tu fez a doação, mas tu ficou interessada em saber qual era a reação da pessoa. E em segundo lugar, tu ficou cuidando o que eles iam fazer com aquilo que tu tinha entregue. E aí a espiritualidade te mostrou. E isso acontece conosco. Aconteceu uma vez também com uma pessoa conhecida minha que doou uma quantidade lá de roupas e calçados para uma família carente. Uma família que era assistida pela casa espírita que eu frequentava. E nós fomos lá fazer uma visita depois disso. Quando nós chegamos lá, no fundo do pátio, aquela montanha de roupas jogadas lá no meio do barro, e lá estavam os tênis que essa amiga tinha doado. E ela olhou e disse: olha lá os meus tênis que eu doei para ela, estão jogados no barro. E eu disse para ela: mas eles não são teus. A partir do momento que tu doa, não é mais teu. E na verdade nós vamos aprender com o Gibran que nem o que nós temos é nosso, o que nós aparente temos é nosso. Então são essas coisas que fazem o nosso olhar se tornar importante de ser refletido. A segunda fase, meus irmãos, é a fase do amparo. Amparo é quando nós sustentamos alguém. E quando eu digo sustentar, não é no sentido de bancarmos uma família, por exemplo, mas é no sentido de nós darmos assistência material por um certo período até que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas se restabeleça. E aí, voltando ao filme, teve a fase do amparo também. Uma fase que aquela senhora e aquele casal que frequentava essa instituição levou o Denver para sua casa. Uma mansão em que eles viviam. Mas antes disso, é claro, levaram ele para cortar o cabelo, levaram ele numa loja para ele ganhar roupas novas. O esposo levou ele no seu emprego para conhecer a empresa na qual ele trabalhava, para ele conhecer o estilo de vida deles, e levaram ele para sua casa. Lá ele conheceu os filhos do casal, jantou ali com eles na sua residência. Eles acabaram conhecendo a história de vida, porque ele era daquele jeito, em alguns momentos tão violento. Ele tinha traumas da infância muito intensos. E aí, quando ele se sentiu mais à vontade, ele retornou para o local onde ele residia, não mais na rua, numa residência cedida pela instituição. E ali eles foram acompanhando até que ele começou a trabalhar e começou a ter a sua própria vida. E depois se tornou um voluntário daquela instituição. Então essa é a fase do amparo. Porque quando nós auxiliamos uma pessoa, entregamos um bem para a pessoa e nunca mais vemos, nunca mais esquecemos aquela pessoa. O amparo não é isso. O amparo é quando tu continuar acompanhando aquela pessoa, saber como ela estava. O amparo é aquilo que o samaritano fez. O samaritano não fez assistencialismo, ele amparou aquele homem que estava semi-morto. E quando nós voltamos ao exemplo da doação de roupas e calçados, qual seria o certo? O certo é eu abrir o meu guarda-roupa
Se eu tenho 4 calças, eu vou doar no mínimo a metade delas. Eu posso doar a metade das minhas roupas, doar a maior parte dos alimentos que eu tenho em casa. Se eu estou diante de uma situação de necessidade de alguma família, este é o certo. E a terceira fase, o terceiro estágio, é o estágio do amor, do tzedakah, como nós falamos. E aí eu trago um exemplo da obra Aconteceu na Casa Espírita, uma obra extremamente interessante, que inclusive nós temos aqui na casa, onde acontecem inúmeras coisas numa instituição espírita, mas uma delas em especial acontece com a Márcia Boaventura, que era responsável pelo atendimento fraterno do Centro Espírita. O atendimento fraterno é o que o nosso irmão Amarante faz. Quando as pessoas chegam, ele vai ali, recebe, conversa, fornece orientações para as pessoas que ainda não conhecem a Casa Espírita. E a Márcia Boaventura realizava essa tarefa muito bem. Só que ela teve problemas familiares, o esposo foi envolvido num processo obsessivo, e ele começou a perturbá-la em casa, perdeu o emprego, e eles começaram a passar por dificuldades financeiras e ela não pôde mais ir à casa espírita. E nisso os dirigentes da casa, um deles se chamava Castro, foram fazer-lhe uma visita. E chegando lá, eles realizaram a leitura do Evangelho, conversaram com ela, fizeram uma oração junto dela. E no final o Castro retira do bolso uma quantia em dinheiro para auxiliar aquela irmã. E aí na obra conta que naquele momento irradiava tanta luz da mão dele, mas principalmente do peito dele. Irradiava tanta luz que ela percebeu que aquele era um ato de um grande irmão que estava sendo ali realizado. E ela se ajoelhou e agradeceu, beijou as mãos daquele benfeitor encarnado. Ou seja, na fase do amor, nós auxiliamos de todo o coração. E a pessoa que recebe, de forma alguma, vai se sentir em dívida conosco. Uma outra história interessante, que faz parte das histórias de Chico Xavier, a instituição espírita que o Chico tinha na época, ainda em Pedro Leopoldo, realizava a campanha do quilo. Então os trabalhadores daquele centro espírita, se não me engano era Luiz Gonzaga, o nome do primeiro centro espírita do Chico, se eu estiver errado me perdoe, eles batiam de porta em porta, era uma região muito pobre, Pedro Leopoldo, batiam de porta em porta para pedir alguma doação para as pessoas. Muitas pessoas não doavam nada. E um companheiro do Chico, um senhor extremamente simples, naquele tempo os homens utilizavam camisa e um lenço no bolso, que era costume na época. Bateu uma porta e ali morava uma senhora que não era espírita. E quando ele disse assim: "Boa tarde, senhora, nós estamos fazendo a campanha do quilo", ela imediatamente cuspiu no rosto dele. Então ele pegou aquele lenço, secou o rosto, respirou fundo e olhou para ela e disse assim: "E para os necessitados, o que a senhora tem?" E é claro que energeticamente ele influenciou, né? E ela se constrangeu de tal forma diante da grandeza daquele homem, da humildade daquele homem, que ela entrou em casa e trouxe uma sacola ali com alguns alimentos e entregou. Essa é a fase do amor. E a fase do amor, meus irmãos, vai chegar a um ponto em que nós vamos nos aproximar dos espíritos superiores. Nos aproximar em que sentido? Porque a caridade exercida pelos espíritos superiores, ela possui ausência total de interesse pessoal. Mesmo que nós pensemos assim: não, eu ajudo, mas eu
Não me preocupo se a pessoa vai me dar algo em troca, eu não me preocupo com o que a pessoa vai fazer com o que eu doei, mesmo que nós tenhamos esse pensamento. No fundo, nós ainda estamos praticando a caridade material, porque estamos preocupados por ela ser um princípio da doutrina espírita. Estamos nos sentindo constrangidos a fazer isso. Então, no fundo, nós ainda temos algum interesse pessoal, ou muito. Então, quando chegarmos na fase do amor, o nosso interesse pessoal em todas as ações que realizarmos vai sendo diminuído cada vez mais. E vamos nos aproximar dos espíritos superiores neste sentido, porque os espíritos superiores são assim, ausência total de interesse pessoal, nenhum personalismo. Eles sabem que todos contribuímos para uma obra muito maior. E a caridade moral, meus irmãos? A caridade moral, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec, sempre de maneira inteligentíssima, questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Kardec não diz qual o sentido da caridade para vocês espíritos ou para nós que somos espíritas. Para nós espíritas, de repente, a caridade tem um sentido. Mas Kardec coloca como entendia Jesus, porque Kardec sabia que a linguagem de Jesus é a linguagem universal. E os espíritos respondem. Aqui temos uma outra sigla, que é o BIP. O B, benevolência para com todos. Ou seja, termos bondade com todas as pessoas, nos importarmos com todas as pessoas. O I, indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência, meus irmãos, é percebermos os defeitos das outras pessoas, aquilo que para nós, de repente, é um defeito, mas, de forma alguma, nunca enaltecermos isso. E o P, perdão das ofensas. Que até na sequência, o Kardec comenta, nós precisamos ter indulgência porque nós precisamos da indulgência dos outros. Quantos defeitos nós temos e as pessoas ainda convivem conosco? Então, memorizemos que para a caridade moral nós precisamos ativar o nosso BIP. A benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas. Sem perdão não há caridade. E aí eu faço uma inversão da ordem das perguntas. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? As perguntas de Kardec. A justiça em toda a sua pureza. E os espíritos respondem, o do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Que é aquilo que nós falamos antes, justiça, amor e caridade são uma única coisa. E aqui trazemos, meus irmãos, Gibran, o profeta, onde ele fala sobre as doações, onde ele diz o seguinte, vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios que realmente dais. Pois, o que são vossas posses, senão coisas que guardais por medo de precisardes delas amanhã? Lembrem que eu falei antes? Nós guardamos roupas, alimentos em casa que não vamos utilizar, que vão estragar, que vão perecer no tempo. E amanhã, que trará o amanhã ao cão ultraprudente, que enterra ossos na areia movediça, enquanto segue os peregrinos para a cidade santa? Olha que interessante. Por que areia movediça, meus irmãos? Porque tudo que é material é perecível. Você perde no tempo.
E por que segue os peregrinos para a cidade santa? Porque todos nós estamos nos encaminhando para a espiritualidade. Alguns mais à frente, outros mais atrás. Mas o nosso tempo aqui na Terra está se esgotando. E o que é o medo da necessidade, se não a própria necessidade? Por que nós temos medo de perder as coisas materiais se nós não precisamos delas? Isso não seria uma doença? A doença do apego? Não é vosso medo da sede, quando o vosso poço está cheio, a sede insaciável? Ou seja, quando nós temos mais nós queremos. Adquirimos uma coisa e aí a nossa mente já começa a idealizar a aquisição de uma outra coisa. É uma sede insaciável. Há os que dão pouco do muito que possuem e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. Chegamos no plano espiritual e nossa consciência nos cobra disso. E há os que pouco têm e dão-no inteiramente. Esses confiam na vida e na generosidade da vida, e seus cofres nunca se esvaziam. O que quer dizer isso? As pessoas que dão inteiramente, que se doam inteiramente, elas não têm medo de perder, porque elas sabem que estão a receber o tempo inteiro. E há os que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa. E há os que dão com pena, e essa pena é o seu batismo. Nós não podemos ter pena das pessoas, nós temos que ter compaixão. Pena é rebaixar as pessoas. E há os que dão sem sentir pena, nem buscar alegria, sem pensar na virtude. Dão como no vale, o mirto espalha sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala, e através de seus olhos, Ele sorri para o mundo. Ou seja, Deus se manifesta por todas as coisas boas que acontecem na terra. É belo dar quando solicitado. É mais belo, porém, dar sem ser solicitado por apenas haver compreendido. Que é aquilo que o Denver fala para aquela senhora. Você não está me ajudando, está apenas mostrando que me enxerga. Nós precisamos enxergar em primeiro lugar. E para os generosos, procurar quem recebe é uma alegria maior ainda que a de dar. Ou seja, que bom seria se nós percorrêssemos aqui as ruas mais humildes da nossa cidade, as periferias, e procurássemos pessoas que necessitam realmente de ajuda. E existe alguma coisa que possais guardar? Ou seja, aquela roupa que a gente tem escondida, e eu falo até por mim mesmo, eu me dei conta há muito tempo que eu tenho um casaco que eu não uso há 2 anos. E que eu prometi doá-lo para uma pessoa, e eu já encontrei com essa pessoa várias vezes e nunca lembro de fazer a doação. E hoje eu lembro e me lembrei disso de novo. Tudo o que possuis será um dia dado. Ou seja, quando nós desencarnarmos, os nossos bens serão distribuídos. Espero que os nossos entes queridos que continuarem na Terra não guardem as nossas coisas. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa e não dos vossos herdeiros. Ou seja, se nós podemos doar, vamos doar agora. Porque se os nossos herdeiros doarem, o crédito ficará para eles. Dizeis muitas vezes, eu daria, mas somente a quem merece. A questão do olhar. As árvores de vossos pomares não falam assim, nem os rebanhos de vossos pastos. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer. Ou seja, as pessoas que são egoístas, que são avarentas do ponto de vista material, essas pessoas estão perecendo, estão paradas no tempo. Certamente quem é digno de receber seus dias e suas noites, é digno de receber de vós tudo ou mais. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quem recebe os nossos dias e nossas noites são as pessoas que nos circundam. Todas as pessoas que nos circundam
têm o direito de receber de nós alguma coisa. Todas. Mesmo que a gente pense, mas aquela pessoa tem um salário muito maior que o meu, tem uma casa melhor do que a minha, eu não tenho que ajudá-la. Sim, até mesmo uma oração é caridade. E quem mereceu beber do oceano da vida, merece encher sua taça em vosso pequeno córrego. Ou seja, o que nós doamos é apenas 1% de tudo aquilo que nós recebemos. Nós estamos mergulhados no oceano da vida, estamos recebendo o tempo inteiro. E que mérito maior haverá do que aquele que reside na coragem e na confiança, mais ainda na caridade de receber? E quem sois vós para que os homens devam expor seu íntimo e desnudar seu orgulho, a fim de que possais ver seu mérito despido e seu amor próprio rebaixado? Ou seja, nunca podemos constranger aquela pessoa que recebe. Dependendo da forma que nós alcançamos ou que nos dirigimos à pessoa, nós humilhamos a pessoa. Procurai ver primeiro se mereceis ser doadores e instrumentos do dom. Então não basta sairmos aí pela rua alcançando coisas. Primeiro nós temos que trabalhar o nosso mundo íntimo para pensarmos de que forma chegaremos às demais pessoas. Pois na verdade é a vida que dá a vida, enquanto vós que vos julgais doadores, sois simples testemunhas. Ou seja, nós somos apenas usuários das coisas terrenas, nem o nosso corpo não nos pertence. Então nada mais justo do que nós entreguemos aquilo que não nos serve, que com certeza são a maioria das coisas que nós, entre aspas, possuímos. Alguns pontos importantes para nós refletirmos. Dedicação máxima no exercício profissional não é caridade. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo assim, eu já faço bastante coisa no meu trabalho, ajudo muita gente. Mas isso está dentro das nossas competências profissionais, seja no serviço público ou no privado. É nosso dever auxiliar onde estivermos. Isso faz parte de qualquer profissão. Por exemplo, se um professor ajuda um aluno que está passando por alguma dificuldade, é dever dele, ele está enxergando essa dificuldade. Trabalho voluntário nem sempre é caridade. Outro mito que as pessoas às vezes acabam adquirindo. Trabalho voluntário, meus irmãos, é toda aquela atividade não remunerada que possui uma frequência regular. Só que depende do voluntariado. Por exemplo, nós auxiliarmos na Liga de Combate ao Câncer é um trabalho voluntariado que envolve bastante caridade. Agora, por exemplo, cortar a grama do parque que é ao lado, enfeitar os canteiros, plantar flores nos canteiros das avenidas, é um trabalho voluntário, mas isso não é caridade, isso é cidadania. O exercício de cidadania é um dever de todos nós. Cuidar da frente da nossa casa, ser respeitoso com os nossos vizinhos, isso é o nosso dever como cidadão, como ser humano. E parece que quanto mais passa o tempo, mais as coisas comuns, como por exemplo ser honesto na maioria das situações, se tornam esquisitas para as pessoas. Outra frase bastante utilizada por aqueles que criticam a caridade: não basta dar o peixe, devemos ensinar a pescar. Isso aconteceu em certa ocasião com Madre Teresa de Calcutá, onde constantemente ela era criticada pelos jornalistas que ficavam acompanhando a obra que ela desenvolvia, onde ela adquiria recursos materiais de inúmeras instituições e entregava para os órfãos. E o jornalista disse isso para ela.
E ela, naquela paz de espírito, respondeu: é verdade, eu concordo com o senhor. Mas eu, diante de toda essa tarefa que eu possuo, eu não tenho tempo de ensiná-los a pescar. Talvez o senhor, que é um homem mais instruído do que eu, possa fazer isso. E o jornalista dali se retirou. No livro Pão Nosso, no capítulo 171, temos aquela passagem da multiplicação dos pães, onde Jesus havia falado a uma multidão de quase 5.000 pessoas. E haviam apenas 3 pães. Havia apenas 3 pães. E aqueles 3 pães, Jesus separou-os em migalhas, entregou aos discípulos, e os discípulos separaram aquelas migalhas e entregaram a toda a multidão. E todos comeram e se fartaram. Mas quando Jesus percebeu que todos haviam comido, alertou os discípulos: recolham as sobras de pão, para que nada se perca. Por que Jesus fez isso, meus irmãos? Jesus, extremamente sábio, um espírito extremamente evoluído, percebeu que algumas pessoas ali naquela multidão poderiam levar aquele pedaço de pão para casa, poderiam comer além do que era necessário, ou poderiam desperdiçar, jogar no chão, como nós vemos muitas vezes o desperdício de alimento e de outras coisas materiais. Então Emmanuel, nos traz a frase ali: a caridade reclama entusiasmo. Ou seja, precisamos estar entusiasmados para fazer a caridade. Com má vontade não é possível. Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Ou seja, não podemos entrar no modo automático, começar a realizar a caridade material ou moral de alguma forma, sem percebermos que há um limite para nós auxiliarmos as pessoas. A partir do momento que nós percebemos que fizemos o necessário ali por aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, ali nós precisamos deixar que as pessoas caminhem com os próprios pés. Ou se nós percebemos que as pessoas estão usando de má fé com a nossa ação, com a nossa boa vontade, também precisamos corrigir esse caminho. E também, antes de falar ali do próximo, também precisamos pensar, irmãos, que às vezes não podemos esbanjar recursos. Às vezes temos recursos que servem para 2 ou mais pessoas. Então não podemos esbanjá-los auxiliando talvez só uma que exige mais da gente. Uma frase bastante conhecida no meio espírita: a caridade não é sempre dar, mas é sempre doar-se. Toda vez que nos doamos, estamos auxiliando o nosso próximo. E essa, que é da Joana de Ângeles, que eu gosto bastante: só é solitário quem não é solidário. Ou seja, vivemos numa época em que as pessoas se sentem tão sozinhas, fomos nos afastando fisicamente uns dos outros e também espiritualmente por causa das redes sociais e da tecnologia, e as pessoas muitas vezes se sentem deprimidas, falta-lhes um sentido na vida e acabam se sentindo sozinhas, solitárias, quando na verdade se envolvessem em alguma ação de ajuda ao próximo, aquele vazio dentro delas seria totalmente preenchido e iluminado. E aqui, meus irmãos, só para encerrar, eu trago um momento ali. Essa imagem é do filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, onde, claro, eu coloquei só uma pequena parte ali, onde nós devemos pensar em todos aqueles que criticam quem faz a caridade. É claro que nós não vamos nos revoltar contra essas pessoas, mas nós devemos ter algum argumento.
E eu acho que esse filme, essa obra, nos mostra que nós podemos ter um argumento dentro da lógica da própria doutrina espírita, que aqueles que criticam o espiritismo ou que criticam o princípio da caridade acham que a gente faz, na maioria das vezes, em benefício próprio. Eles não compreendem, na verdade, o que nós compreendemos de repente dentro desses conhecimentos compartilhados aqui. Então essa obra traz essa questão bastante interessante. Então eles estavam encerrando ali uma atividade e um irmão pede a palavra. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Dizer, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas e, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão, se é que posso chamar meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo não tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração, aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enregelados na dor. Será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida,
O materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo. Acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que, enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar. E os nossos semelhantes que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados. Será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o que é de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, eu lhe pergunto aí ao suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica um vazio existencial, o que fica um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do ciclo do sofrimento, neste planeta de expiação, e nós, espíritas, aceitaremos o rapto. Einstein, meus irmãos, dizia que o materialismo um dia acabaria por falta de matéria. O que quer dizer isso, né? Que quanto mais nós descobrimos as leis da natureza, mais percebemos que não sabemos nada. E para encerrar, trazendo uma outra frase aqui de Gibran, que diz: o Espírito Mestre da Terra não descansará em paz sobre o vento enquanto as necessidades do mais humilde dentre vós não tiverem sido satisfeitas. Lembrando que, se for possível dentro das nossas condições, avançarmos aqueles 3 estágios da caridade material, sairmos da fase do assistencialismo, irmos para as demais fases, e dentro da caridade moral ativarmos o nosso BIP. Essa foi a bibliografia utilizada para essa exposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Encerra, por favor.